Você já se olhou no espelho e sentiu que havia algo mais ali? Algo que você não conseguia ver, mas que de alguma forma governava sua vida? Uma força invisível que molda suas escolhas, seus medos e, principalmente, seus relacionamentos. E se eu te dissesse que a chave para entender por que seus relacionamentos falham, por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa e por que se sente preso em padrões que não consegue quebrar, está justamente nesse lado oculto de si mesmo. Um lado que o grande psicólogo Carl Jung chamou de a sombra. Bem-vindo ao canal Alma Nua. Hoje vamos embarcar em uma jornada profunda e, por vezes, desconfortável, mas absolutamente transformadora. Vamos explorar o conceito da sombra e como ela, silenciosamente, dita as regras do seu coração. Se você busca um amor verdadeiro, um amor que cure e não que fira, um amor que liberte e não que aprisione, então você precisa, antes de tudo, conhecer a sua sombra. O que é a sombra? Para entendermos como a sombra atua em nossos relacionamentos, precisamos primeiro compreender o que ela é. Imagine que sua personalidade é como uma casa. Há a sala de estar, onde você recebe as visitas, a parte de si mesmo que você mostra ao mundo. É a sua persona, a sua máscara social. É o seu eu, educado, gentil, bem-sucedido, a versão de si mesmo que você se orgulha de apresentar. Mas toda casa tem um porão. Um lugar escuro, empoeirado, onde guardamos tudo aquilo que não queremos que os outros vejam. Coisas que consideramos feias, vergonhosas, inaceitáveis. Nossos medos, nossas inseguranças, nossos desejos reprimidos, nossos traumas, nossas raivas, nossas invejas. Esse porão, na psicologia junguiana, é a sombra. A sombra não é necessariamente má. Ela é, simplesmente, tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Tudo o que, em algum momento da vida, aprendemos que não era certo, ser ou sentir. E por isso, a trancamos nesse porão escuro do nosso inconsciente. O problema é que a sombra não fica quieta no porão. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser integrada. E uma das formas mais poderosas que ela encontra para se manifestar é através dos nossos relacionamentos amorosos. Você já conheceu alguém e sentiu uma atração irresistível, quase magnética? Ou, ao contrário, sentiu uma aversão imediata, sem qualquer motivo aparente? Essas reações intensas, tanto positivas quanto negativas, são, muitas vezes, um sinal de que você está projetando sua sombra. Projeção é um mecanismo de defesa psicológico. Quando não conseguimos lidar com algo em nós mesmos, nós o projetamos em outra pessoa. É como se pegássemos uma característica nossa, que está no porão da nossa consciência, e a víssemos refletida no outro. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você, durante a infância, foi ensinado que sentir raiva é errado. Você aprendeu a reprimir sua raiva, a engolir suas frustrações. Sua raiva, então, foi para a sombra. Agora, como adulto, você se apaixona por uma pessoa extremamente impulsiva, que expressa sua raiva sem filtros. No início, você pode até admirar essa autenticidade, essa coragem de dizer o que pensa. Você se sente atraído por essa energia que falta em você. Mas com o tempo, essa mesma característica que te atraiu começa a te irritar profundamente. Você critica o seu parceiro por ser explosivo, descontrolado, agressivo. Na verdade, o que está acontecendo é que o seu parceiro está apenas espelhando a sua própria raiva reprimida. A raiva que você não se permite sentir, você a vê e a julga no outro. Isso é a projeção da sombra. O mesmo acontece com as qualidades positivas. Se você não reconhece sua própria força, sua própria inteligência, sua própria beleza, você pode se apaixonar perdidamente por alguém que pareça ter todas essas qualidades em abundância. Você idealiza o parceiro, o coloca em um pedestal, mas na verdade você está apenas projetando o seu próprio potencial não realizado. E quando o parceiro inevitavelmente se mostra humano, com falhas e fraquezas, a desilusão é avassaladora. Você pode estar se perguntando, por que então somos atraídos por pessoas que refletem nossa sombra? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda.
A nossa psique busca a totalidade. A nossa alma anseia por ser inteira, e para isso precisamos resgatar as partes de nós que foram exiladas para o porão da sombra. Ao nos apaixonarmos por alguém que carrega uma parte da nossa sombra, estamos inconscientemente tentando nos reconectar com essa parte perdida de nós mesmos. O relacionamento se torna um convite para olharmos para o nosso próprio porão, para abrirmos a porta e encararmos o que está lá dentro. O problema é que, na maioria das vezes, não entendemos esse convite. Em vez de olharmos para dentro, continuamos focados no outro. Culpamos o parceiro pelos nossos sentimentos, tentamos mudá-lo, consertá-lo, e com isso, perdemos a oportunidade de ouro que o relacionamento nos oferece, a oportunidade de nos curarmos, de nos tornarmos mais completos. É por isso que tantos relacionamentos acabam em decepção. Não porque o outro não era a pessoa certa, mas porque não estávamos prontos para encontrar a nós mesmos através do outro. Então, como podemos quebrar esse ciclo? Como podemos parar de projetar nossa sombra e começar a construir relacionamentos mais conscientes? O caminho é a integração da sombra. E essa é uma jornada que exige coragem, honestidade e autocompaixão. O primeiro passo é o reconhecimento. É preciso começar a prestar atenção às suas reações emocionais intensas. O que no seu parceiro te irrita profundamente? O que você admira excessivamente? Essas são pistas valiosas sobre o que está na sua sombra. Faça a si mesmo perguntas difíceis. O que essa característica do meu parceiro diz sobre mim? Existe uma parte de mim que é assim, mas que eu me recuso a admitir? Seja honesto consigo mesmo, sem julgamentos. O segundo passo é a aceitação. Uma vez que você começa a identificar os aspectos da sua sombra, é preciso aceitá-los como parte de você. Lembre-se, a sombra não é má. Ela é apenas uma parte de você que foi negligenciada. Tentar lutar contra ela ou continuar a reprimi-la só lhe dará mais força. A aceitação não significa que você vai sair por aí agindo de forma impulsiva ou irresponsável. Significa apenas que você reconhece que esses impulsos existem dentro de você e, ao reconhecê-los, você ganha o poder de escolher como lidar com eles de forma consciente. O terceiro passo é a integração. Integrar a sombra significa trazê-la para a luz da consciência. Reencontrar formas saudáveis de expressar as energias que foram reprimidas. Se você reprimiu sua raiva, por exemplo, pode encontrar formas de expressá-la de maneira construtiva, como através da atividade física, da arte ou de uma conversa honesta e assertiva. Se você reprimiu sua vulnerabilidade, pode começar a se permitir ser mais aberto e autêntico com as pessoas em quem confia. A integração é um processo contínuo, uma dança entre a luz e a escuridão dentro de nós. Quando começamos a integrar nossa sombra, algo mágico acontece em nossos relacionamentos. Paramos de procurar no outro aquilo que falta em nós. Paramos de projetar nossas feridas e nossos potenciais não realizados. Começamos a ver o nosso parceiro como ele realmente é. Um ser humano completo, com suas próprias luzes e sombras. E a partir daí, um novo tipo de amor pode florescer. Um amor que não é baseado na necessidade, mas na escolha. Um amor que não é cego pela idealização, mas que é fortalecido pela aceitação da realidade. Em um relacionamento consciente, a sombra não é mais um campo de batalha, mas um terreno fértil para o crescimento. Os conflitos se tornam oportunidades para um maior autoconhecimento. As diferenças não são mais ameaças, mas convites para a expansão. O seu parceiro se torna um companheiro de jornada, alguém que te ajuda a se tornar mais você mesmo e a quem você ajuda a se tornar mais ele mesmo. O amor deixa de ser uma busca desesperada por completude e se torna uma celebração da totalidade de cada um. Se você está pronto para começar essa jornada de integração da sombra, aqui estão alguns exercícios práticos que podem te ajudar. O diário da sombra. Mantenha um diário e anote todas as vezes que sentir uma forte reação emocional a algo que alguém disse ou fez. Descreva a situação e o que você sentiu. Depois reflita sobre como essa reação pode estar conectada a algo em sua própria sombra.
O exercício do espelho. Pense em uma pessoa que te irrita profundamente. Liste todas as características dessa pessoa que te incomodam. Agora, olhe para essa lista e, com total honestidade, pergunte a si mesmo: de que forma eu também sou assim? Em que situações eu ajo dessa maneira, mesmo que em menor grau? Diálogo com a sombra. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Feche os olhos e imagine que a sua sombra está sentada à sua frente. Dê a ela uma forma, um rosto. Pergunte a ela o que ela quer, o que ela precisa, o que ela tem a te dizer. Ouça as respostas sem julgamento. Apenas ouça. Lembre-se, essa é uma jornada que exige paciência e gentileza consigo mesmo. Você está desvendando anos, talvez décadas de repressão. Não espere resultados imediatos. Apenas se comprometa com o processo, um passo de cada vez. Encarar a sombra não é um caminho fácil. Exige a coragem de olhar para as partes de nós que preferiríamos ignorar. Mas é o único caminho para um amor verdadeiro e duradouro. Um amor que não se baseia em ilusões, mas na rocha sólida da autoconsciência. Ao abraçar sua sombra, você não apenas transforma seus relacionamentos, você transforma a si mesmo. Você se torna mais completo, mais autêntico, mais livre. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o autor da sua própria história de amor. Então eu te pergunto, você está pronto para abrir a porta do seu porão? Você está pronto para conhecer a si mesmo em sua totalidade, com todas as suas luzes e sombras? Se a resposta for sim, saiba que a jornada vale a pena. Porque do outro lado do medo, do outro lado da escuridão, está o amor que você sempre buscou. Um amor que começa e termina dentro de você. A jornada de integração da sombra não é algo que acontece de forma rápida, nem confortável. Ela exige coragem. A mesma coragem que você precisou para sobreviver, agora será necessária para despertar. Porque integrar a sombra não é lutar contra ela, é reconhecê-la. É sentar-se com ela à mesa, olhar nos olhos e dizer: eu te vejo, eu sei que você está aqui, e eu estou pronta para ouvir o que você tem a dizer. Mas por que isso parece tão difícil? Porque fomos ensinadas desde muito cedo a negar partes de nós, a esconder a dor, a suavizar a raiva, a calar a intuição. Fomos programadas para caber, para agradar, para sermos boas. E nessa busca por aceitação, fomos cortando pedaços da nossa alma, jogando tudo o que era demais ou inconveniente para debaixo do tapete. Só que aquilo que é varrido para debaixo do tapete continua ali, e uma hora o chão cede. A sombra começa a vazar nas entrelinhas, nas reações exageradas, nos ciúmes que parecem desproporcionais, nos medos que paralisam, nas relações que se repetem como um carrossel que gira, gira e nunca sai do lugar. E quanto mais a ignoramos, mais ela grita. Até que chega um ponto em que não dá mais para fingir. Você olha para sua vida, para sua história de amor, para os relacionamentos que viveu. E tudo começa a fazer sentido. A dor deixa pistas. E a sombra estava em todas elas. Integrar a sombra é como costurar a própria alma. É voltar para dentro e perguntar: qual parte de mim eu rejeitei para ser amada? Que dor minha está tentando falar através desse relacionamento? O que o comportamento do outro está me mostrando sobre mim mesma? E é nesse ponto da jornada que muitas mulheres recuam. Porque encarar a sombra é desconfortável. É mais fácil continuar culpando os outros. É mais fácil continuar dizendo que todos os homens são iguais, que o problema é sempre ele. Mas a verdade é que a maior revolução que uma mulher pode fazer é parar de apontar o dedo e começar a se olhar. Não com julgamento, mas com compaixão, com uma curiosidade amorosa que pergunta: quem eu era antes de me moldar para ser aceita? Quem eu seria se não precisasse esconder mais nada? A sombra também guarda seus dons esquecidos. Sim, ela contém dor, mas também contém poder. Sabe aquela força que você sente falta? A coragem que parece ter desaparecido, o brilho nos olhos que apagou? Eles não se foram.
Eles foram exilados. Estão lá, trancados, junto com tudo aquilo que você achou que precisava esconder. A sua sombra contém sua raiva, sim, mas também contém seu impulso de dizer não, de se posicionar, de se proteger. Ela guarda sua sensualidade negada, sua liberdade contida, seu fogo. E quando você começa a integrar essas partes, não apenas seus relacionamentos mudam, você muda. Você deixa de ser reativa e passa a ser consciente. Deixa de implorar amor e começa a emanar presença. Deixa de se adaptar e começa a se revelar. E o mais curioso, e talvez mais belo, é que quando você começa a se amar com tudo o que é, com luz e sombra, o mundo também muda a forma como te vê. Você deixa de atrair relações baseadas na carência, deixa de ser imã para amores tóxicos e começa a atrair encontros com alma. Porque veja, a qualidade dos seus relacionamentos externos é um reflexo direto do seu relacionamento interno. Você só se conecta de forma saudável com o outro quando já se encontrou por inteiro dentro de si. E isso não é autoajuda, isso é psicologia profunda. Isso é Jung. É a verdade crua que a maioria evita porque dói. Mas aqui, no Alma Nua, nós não fugimos da dor. Nós a atravessamos. Você pode estar pensando agora, mas como eu faço isso na prática? Como eu começo a integrar minha sombra? E a resposta é tão simples quanto poderosa. Você começa observando. Observe suas reações, seus julgamentos, seus gatilhos emocionais. Quando algo ou alguém te tirar do eixo, pare e pergunte: o que dentro de mim está sendo ativado? Essa dor é realmente sobre o outro, ou sobre mim? O que eu não quero ver em mim que estou enxergando no outro? A autoobservação consciente é o primeiro passo para a libertação. E aqui vai uma verdade profunda. A sombra não quer te destruir, ela quer te completar. Ela não quer te punir, ela quer te ensinar. Ela não é sua inimiga, ela é sua parte esquecida, pedindo para voltar para casa. E quando você aprende a fazer as pazes com sua sombra, algo mágico acontece. Você começa a se sentir inteira, começa a se respeitar mais, a se ouvir mais, a colocar limites sem culpa, a amar com presença e não com apego. E os relacionamentos mudam. Não porque os homens mudaram, mas porque você mudou a vibração que emite. Porque agora você não busca no outro aquilo que faltava em você. Agora você se transborda. E é nesse ponto que o verdadeiro amor pode finalmente florescer. Porque só quando você se torna íntima da sua sombra, você se torna íntima de si mesma. Essa é a verdadeira revolução silenciosa. A que acontece dentro, a que não precisa de plateia nem de aprovação. Se você chegou até aqui, é porque está pronta. Pronta para mergulhar. Pronta para se libertar. Pronta para amar de um jeito que começa em você. Agora que você começou a enxergar sua sombra, talvez esteja se perguntando: mas e se for tarde demais? E se eu já estraguei relacionamentos por não ter visto isso antes? A resposta é: nunca é tarde. Sua história não é um erro, ela é um mapa. Cada relacionamento que quebrou seu coração estava te empurrando de volta para si mesma. Cada dor era um lembrete de que você estava vivendo pela metade. E sabe aquela sensação de estar sempre revivendo os mesmos ciclos, de mudar de parceiro, mas a dor ser parecida, de começar tudo de novo, mas acabar no mesmo lugar? Isso acontece porque a sombra que você não integra, você repete. Ela se transforma em padrão. Um padrão invisível, mas implacável. E o mais cruel é que esse padrão muitas vezes vem disfarçado de amor. Você acredita que está amando, mas está apenas tentando curar algo mal resolvido lá atrás. Você se envolve com homens emocionalmente indisponíveis porque inconscientemente está tentando conquistar o amor que lhe foi negado na infância. Você aceita migalhas porque em algum lugar dentro de si ainda acredita que é isso que merece. Você tenta consertar o outro porque não consegue lidar com as partes de si que ainda estão quebradas. A sombra é inteligente.
Ela vai te levar exatamente para as situações que ativam suas feridas, não para te torturar, mas para que você finalmente as veja. E aqui está a chave. O amor verdadeiro só nasce quando a cura começa. Não a cura de aparência, não aquela que finge ser forte, que veste armaduras, que diz "eu não preciso de ninguém", mas a cura real, aquela que tem coragem de sentir, de chorar, de encarar a própria verdade, por mais desconfortável que seja. Vamos falar sobre o ciúme. O ciúme, muitas vezes, é a sombra gritando: "Eu não me sinto suficiente. Eu não confio em mim. Eu tenho medo de ser substituída." Ele não nasce do comportamento do outro, mas da insegurança que você esconde de si mesma. E não é sobre tolerar desrespeito, mas é sobre perceber quando você está reagindo a fantasmas do passado e não ao presente. Da mesma forma, a autossabotagem amorosa, aquele impulso de afastar alguém quando as coisas começam a dar certo, também é um mecanismo da sombra. Você quer amor, mas tem medo de ser vista de verdade, porque, lá no fundo, acha que, se alguém enxergar tudo o que você esconde, vai embora. Então, inconscientemente, você se adianta. Você estraga antes que estraguem com você. Você se afasta antes que te abandonem. Tudo isso são tentativas da sombra de proteger você da dor, mas, ao mesmo tempo, são os exatos comportamentos que mantêm você presa nela. A verdadeira liberdade começa quando você se torna consciente desses movimentos internos. Quando, em vez de reagir automaticamente, você se pergunta: o que eu realmente estou sentindo? O que isso diz sobre mim e não sobre o outro? O que dentro de mim ainda precisa ser acolhido? Esse é o início da soberania emocional. É o ponto onde você deixa de ser refém do que sente e começa a transformar dor em direção. E não se engane. Esse processo não é linear. Você vai dar 2 passos para frente e 1 para trás. Vai se ver caindo em velhos padrões, mesmo depois de ter entendido tudo. Mas esse é o caminho. Autoconhecimento não é perfeição. É presença. É voltar para si toda vez que se perde. É respirar fundo e se perguntar: o que minha sombra está querendo me mostrar agora? Porque ela sempre está tentando te dizer algo. Muitas vezes, ela aparece na forma daquela crítica interna que te sabota. Na voz que diz: você não é bonita o suficiente. Você é intensa demais. Você deveria ser mais como aquela outra mulher. Mas essa voz não é a sua verdade. É a sombra repetindo o que ouviu quando você ainda era vulnerável demais para questionar. E agora você pode escolher diferente. Você pode interromper o ciclo. Você pode reescrever a história. Então, como integrar na prática a sua sombra nos relacionamentos? Aqui vão 3 direções profundas para começar. Primeira, pare de fugir dos seus gatilhos. Eles são portais. Toda vez que alguém te provoca raiva, ciúmes, sensação de abandono ou rejeição, pare. Antes de reagir, observe. Ali está uma parte de você pedindo atenção. Uma ferida aberta que, se ignorada, continuará atraindo experiências parecidas. Segunda, escreva sua dor com honestidade radical. Pegue papel e caneta. Sem filtros, sem culpa, sem autoajuda. Escreva: eu me sinto assim porque... Coloque tudo para fora. Nessa escrita, você vai começar a reconhecer padrões, crenças, vozes internas que não são suas. E, mais importante, você vai se ver, de verdade. Terceira, traga compaixão para sua imperfeição. Sim, você já errou, já se perdeu, já fez escolhas ruins, mas se culpar eternamente não cura, só reforça a dor. Trate-se como trataria uma criança ferida, com carinho, paciência, acolhimento. Você está se reconstruindo. Isso é sagrado. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você precisa ser inteira. E inteireza não é só luz. É sombra também. É lágrima, raiva, silêncio, desejo, medo. É tudo aquilo que te faz humana. Quando você se permite ser inteira, você se torna magnética, não por fora, mas por dentro. A sua presença muda, sua voz muda,
Seu olhar carrega verdade. E homens percebem isso. A energia não mente. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. Porque agora você está em paz com quem é. Se você chegou até aqui, é porque já começou sua jornada de volta para casa. Não importa quantos relacionamentos quebraram você, nem quantas vezes você duvidou de si, ou quantas noites chorou calada. O que importa é que agora você está olhando para dentro. E quando isso acontece, tudo muda. O amor que você quer lá fora começa dentro. A segurança que você tanto busca nos braços de alguém começa nos seus. A validação que sempre desejou nasce no momento em que você diz: eu me aceito com tudo o que sou. Essa é a mulher que o mundo precisa, e é a mulher que você já é.